era muito jovem, tinha uma faixa etária muito jovem. E atualmente nós, as circunstâncias da própria vida, não é? Portanto, a parte de estudar e depois do trabalhar, as pessoas acabam por se afastar um pouco daqui também. E isso criou também realmente algumas dificuldades. Mas penso que o grupo tem elementos suficientes para fazer uma boa atuação, mas pronto, é sempre importante tentar angariar mais alguém. Espero que realmente eles venham também ao encontro do grupo. Muito bem, amigo Fernando, muito obrigado. Mário, mais uma dança, com certeza, não é? Antes de anunciar a próxima moda, dizer que para aqueles que só agora nos sintonizaram, que estamos no pavilhão multiusos da Linhaceira, onde estamos a conviver com o rancho folclórico de Linhaceira nestas 2 horas de emissão ao vivo em áudio e vídeo. Folclore tem que ter 4 pernas. Popular, o povo gosta, tradicional, passa de geração em geração, oralmente, anónimo, sem autor conhecido, e universal, pertence a uma comunidade e não apenas a uma pessoa. E agora sim, vamos ouvir Minha Mãe Não Me Quer, rancho folclórico de Linhaceira. Minha Mãe Não Me Quer. E agora a altura para irmos ao baú das memórias. O baú, ou baúl, é uma forma antiga e popular de baú. Com este vamos procurar as memórias dos nossos avós, para a riqueza das suas vivências e saberes. Vamos questionar o baú sobre as nossas raízes. Mário, temos aí a pessoa indicada para nos falar sobre isso. É verdade, tenho aqui Nuno Garcia Lopes, que é estudioso de história local, também é funcionário da Câmara Municipal de Tomar. Muito obrigado, Nuno, por vir até nós. Sei que foi convidado pelo Presidente Carlos e eu gostava de perguntar, porque todas as localidades têm um nome e é evidente que, com certeza, que as pessoas que vivem na localidade sabem perfeitamente qual foi a origem que deu a essa localidade. E o Nuno é a pessoa mais indicada para dizer como é que nasceu aqui o lugar e agora a aldeia, digamos assim, da Linhaceira. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite para estar aqui hoje e uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Tomar. Se calhar não é tão fácil assim as pessoas saberem qual a origem deste topónimo e houve sempre muitas dúvidas em relação ao que é que poderia estar nessa origem. Felizmente nos últimos anos, particularmente na última década, houve um avanço muito grande em termos do estudo da história local, que nos permitiu, de facto, chegar a algumas considerações. Há ainda muito por onde trabalhar. A história é uma coisa que está sempre
precisa de estar sempre a ser investigada. O trabalho dos ranchos folclóricos é fundamental também nesse aspecto, e o trabalho do rancho da Linhaceira ajudou a abrir muitas pistas para isso, mas pesquisando um pouco, felizmente tivemos também aqui pelo meio os centenários dos forais da Aceiceira, que nos ajudaram também um bocadinho a trabalhar nesse aspecto. Chegamos à conclusão que o antigo Conselho de Aceiceira e as várias terras aqui à volta terão sido criadas a partir do século XIV, quando Dom Dinis começa a atribuir a primeira carta de povoamento e posteriormente depois o foral. E isso levou a que fossem criados pequenos espaços onde existiam pequenos casais cujas pessoas se dedicavam fundamentalmente, com certeza, à agricultura, talvez a algum trabalho relacionado com o rio, enfim, os trabalhos típicos dessa época. A verdade é que em 1435 há um documento do rei Dom Duarte que nos ajuda a perceber talvez um pouco a origem do nome. Nessa altura, o monarca isenta os lavradores do Conselho da Aceiceira de pagarem o tributo, a jugada, como se chamava, de pão, vinho e linho. Ora, isto significava que existia o cultivo do linho na atual freguesia da Aceiceira, na altura concelho. Que locais é que tinham condições para isso? Tinha toda aquela baixa ali na zona de Santa Cita, próxima do rio, e tinha também aqui na zona da Linhaceira a zona que hoje chamamos a Taveira, onde existiam os nateiros, ali perto do antigo remanso, como o pessoal chamava, e que de facto tinha condições para o cultivo e depois também para o curtimento, para o tratamento do linho. A verdade é que a primeira referência que aparece de facto a esta terra é de 1527, do numeramento, o primeiro recenseamento nacional que foi feito. Veio aqui um escrivão que tinha a seu cargo talvez um sexto de todo o reino de Portugal, portanto andou por imensos sítios. Não existiam ainda documentos, muito poucos documentos escritos, e o que ficou dessa altura foi que existiam, para além da vila da Aceiceira, existia também a Roda, os casais da Roda, existia também a Lagoa do Grô e os casais da Minhacheira, é assim que eles estão referidos no documento que nos chegou mais tarde, que não é o documento original, que é já uma transcrição do século XVIII. Pode ter acontecido que aqui no meio tenha havido uma dificuldade de transcrição, uma dificuldade de percepção. Isso poderia ter acontecido, porque ao mesmo tempo, apenas 3 anos depois, em 1530, há um juiz que vem fazer, que é enviado pelo rei, para fazer uma análise do estado do rio, desde a vila de Punhete, na altura, a atual Constância, até Tomar, o rio Zezer e o rio Nabão, para verificar em que estado é que estava a possibilidade de navegação do rio, que então era fundamental, era quase que a nossa autoestrada, era por aí que vinha grande parte por exemplo, o sal que vinha para Tomar, vinha através do rio. Ora, quando o juiz vai fazer essa análise, depois é transcrito um documento em que o juiz Manuel Nogueira diz que veio até ao Porto da Linhaceira e que depois, a partir do Porto da Linhaceira, foi necessário continuar de cavalo até Tomar, e depois os barcos teriam que seguir puxados pelas margens, como também era habitual na altura. Este Porto da Linhaceira vê-nos então dizer que no mesmo momento em que existia a tal Minhacheira, existiria das duas uma. Ou estamos a falar do mesmo local que aparece com uma transcrição diferente, ou então até existiam os dois locais em simultâneo, mas um deles teria um nome que teria tido ter a ver com outra origem, e depois o Porto da Linhaceira, de alguma forma, foi crescendo a ideia da Linhaceira e foi aglomerando toda esta zona, todos estes casais aqui à volta. Não temos a certeza em relação a isso. O que temos cada vez mais a certeza é que, efetivamente, Linhaceira, esse nome especificamente, esse topónimo, deriva de linho.
E, portanto, foi isso que nos conduziu, de facto, um bocadinho até aos dias de hoje. Daí que o ano passado, de forma simbólica, nós tínhamos feito, integrada nas comemorações do primeiro centenário da Escola da Linhaceira, tínhamos feito uma plantação, uma sementeira de linho nas próprias escolas, para que, de facto, as crianças comecem também a sentir um bocadinho esta importância da sua história e a tentarem perceber. E já que falei nas escolas, é importante referir rapidamente, também para não perder muito tempo, já percebi que estamos um bocadinho atrasados em termos de tempo, mas só fazer a relação deste passado com o nosso presente. É por volta do século XVIII que a Linhaceira se torna no local mais fecundo da freguesia de Aceiceira, portanto aquele onde nasciam mais crianças, e é no início do século XX que a Linhaceira se torna efetivamente a aldeia mais populosa de todo o concelho de Tomar. Ao mesmo tempo acontece uma coisa fundamental, que é a abertura da fábrica de papel da Matrena, que empregou muita gente daqui e contribuiu decisivamente também para um progresso local. Mas algo que foi fundamental depois no século XX foi a criação da primeira escola. A primeira escola é criada em 1918, depois de um longo processo. Só 10 anos depois é que é criada a primeira capela. É curioso que aqui tivemos primeiro a escola e só depois a capela. E a escola foi fundamental para depois um desenvolvimento que vai trazer, durante o século XX, uma aldeia efetivamente progressiva e onde foram acontecendo sempre muitas coisas e que hoje é bem visível aqui neste resultado deste magnífico pavilhão que aqui temos, onde podemos fazer este tipo de atuações. Portanto, há de facto uma importância grande de nós olharmos para trás, olharmos para o nosso passado, olharmos para a nossa etnografia, o nosso folclore, as nossas raízes, a nossa gastronomia que também está. Tudo isto faz parte da comunidade, da nossa vida e, portanto, penso que enquanto nós conseguirmos manter viva toda essa chama, de facto, continuaremos a viver enquanto comunidade. E é para aí que eu acho que todos devemos caminhar. Portanto, não há dúvida nenhuma que a Linhaceira nasceu de onde, como disse, está ligado ao linho. Pelo menos daquilo que nos é dado a investigar até hoje, tudo aponta para esse sentido. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Nuno? Não, agradecer apenas de facto a presença de todos vós aqui, agradecer aos ouvintes que nos estão de facto a ouvir. Se quiserem saber um pouco mais sobre as origens da Linhaceira e de toda a freguesia, diariamente o blog Biblioteca de Temas Linhaceirenses apresenta um novo artigo sobre este assunto. É também uma forma de nós levarmos às pessoas diariamente um pouco mais sobre a sua história e ajudarmos a criar esse bichinho. Ora bem, e aqui está, de facto, num resumo muito sucinto, como nasceu o lugar da Linhaceira. Muito obrigado, Nuno. Mário? Estou aqui. Eu sei que estás aí. Não fugi. Olha, mas já agora aproveitando, daqui a pouco vou-te fazer um desafio. Queres ir primeiro dançar o fandango, que vamos ver de seguida, ou queres ir para a gastronomia? A gastronomia é melhor. Gastronomia é melhor. Mas olha que da parte da tarde vai haver um jogo de futebol aqui no pavilhão multiuso, onde estamos, entre nós e o grupo de Linhaceira. Tá bem, pode tu vais ser. à baliza, não é? Exatamente. Bom, brincadeiras, vamos a sério e vamos ouvir mais uma dança do rancho folclórico da Linhaceira, fandango. Aprende, Mário.
E é assim o fandango do Rancho Folclórico de Linhaceira. Mário, aprendeste este fandango? É verdade, vamos... É verdade, não. Eu daqui a bocadinho quero sim, ver. Sim, está bem, está bem. A gastronomia tradicional do Alto Ribatejo, os sabores, fonte de prazer do património cultural. É uma região de gastronomia variada, na mesa, o sabor é sempre distinto. Falar um bocadinho sobre a gastronomia. Mário, agora sim. Epá, é bom a gastronomia. Epá, Pois, epá, pois. Qual é o não há problema? nenhum prato epá. Pois não. Eu só conheço o epá e é um gelado. Está bem, está certo. Está Então bem. vamos falar aí com, Muito bem, sim senhora. com Ok. essas duas meninas e que nos vão dar um princípio de, enfim, para degustar mais logo Está bem. todos exatamente. esses mimos que eles nos Está bem. apresentaram. Portanto, vamos falar de gastronomia. A gastronomia é um prato, é uma ciência que, efetivamente, a gastronomia que passou a ser património mundial, de facto, da Unesco. Dona Leonilde, vamos falar de gastronomia. O que é que efetivamente acontecia aqui na Linhaceira? Eram as mechudas de abóbora que se Ó Mário, fazia. agradecia só que recuasse um bocadinho, porque senão estão a ver os pratos ao teu casaco. A mexuda, Pronto, a gente era quer a mexuda ver. de abóbora que era feita e acompanhava com peixe frito ou peixe grelhado ou petingos ou petinga grelhado. E a mexuda de abóbora. E temos também aqui a sopa fervida, Podem inclinar mais para que os nossos ouvintes que era lá em casa sopa fervida, vejam. que era feito cozia-se as carnes de porco e depois tirava-se o caldo para cozer a couve e no fim punha-se pão, aproveitava-se o caldo, punha-se por cima do pão até ficar bem tapado e punha-se as carnes e em cima a couve e depois ia a ferver, levava só numa ferver, que é a sopa fervida que era servida nos casamentos antigamente. E aqui mais a seguir temos as sopas de sangue, que também eram fervidas, também eram feitas De sangue de porco? sim, ou de borrego. E eram fervidas, levavam também as sopas e eram servidas no casamento. E aqui temos o esparragado, que era com restos de comer, restos da sopa, fervia-se, punha-se a farinha de milho e louro e alho e fervia-se e depois acompanhava com petinhos fritos ou assados. Quer dizer, as pessoas naquela altura já economizavam a fazer as... Sim, o comer que sobrava aproveitavam para outras coisas, para fazer outro comer. Ó Mário, Agora a seguir, desculpa qual é só essa? de interromper. É que agora é a comida dos ricos. Antigamente era dos pobres, agora é dos ricos. Pois é, esparragados, isso é dos ricos. Agora qual é esta menina? Que é amena, aquela daquele comer. Então aquela vamos do- ver agora o que é que temos agora aqui a seguir. São os queijinhos, não é? Sim, resta-nos dizer também que isto era feito com a maior parte das coisas que se tinham em casa. Quando era casamentos, quando era grandes festas, matava-se um borrego ou um porco e com isso é que se faziam as coisas que tinham. Os petingos, por vezes aparecia, não em tanta quantidade como aqui está. Nós sabíamos e as pessoas sabem que naquela altura comiam um bocadinho, às vezes de um petingo, segundo nos dizem. E o peixe, como estamos aqui próximos do rio, exatamente. era uma das coisas que se faziam. Temos a foz do rio aqui muito próximo e pescavam o peixe que aparecia, pronto, e o que aparecia é que se fazia e é que se fritava. Exatamente. Depois, Os queijinhos eram feitos com o leite dos animais que as pessoas tinham, poderia ser principalmente de ovelha e de cabra, que eram os animais que as pessoas mais pobres podiam comportar e de ter. Pronto. A azeitona, que era apanhada e tida em casa todo o ano para conduto, até para os homens levarem para comerem nos trabalhos. Pronto. Temos aqui a cabidela. A cabidela é feita de galinha, mas poucas vezes se matava galinha. A galinha era um animal para terem ovos em casa.
Muitas pessoas, inclusive, vendiam aos vizinhos, às pessoas que lhes compravam, e matavam então galinhas em 2 ocasiões. Era quando era festas ou quando alguma mulher tinha filhos. Mas Festas especiais. dias de festa, e esses dias especiais em que as mulheres ficavam de quarentena em casa e tinham que comer aquele caldo para ganhar forças. Depois temos aqui alguns doces. Os doces eram muito raros naquela altura. Quer dizer, as pessoas não tinham paciência nem vagar para fazer doces. Era mais não terem posses para os fazer. E quem tinha, fazia em alturas especiais. Por exemplo, o arroz doce, que era feito também em alturas especiais. Os junquilhos, também chamadas filhoses de forma ou flores, também chamavam as flores, que as pessoas mais abastadas e que tinham animais faziam-nos com leite. As pessoas mais pobres faziam com água. A água, a farinha e os ovos. Era a base daquilo. E os coscorões, que também eram feitos na altura de casamentos e em alturas especiais. No dia-a-dia, quem queria um bocadinho de doce, uma fatia de pão, um bocadinho de azeite e um bocadinho de açúcar amarelo para contentar a gulosice. Exatamente. Mena, no fim disto, da panóplia que disse sobre estes pratos, qual era o prato mais típico aqui da Linhaceira? É assim, normalmente aqui o peixe do rio, como está associado a uma zona que tem rio próximo, e seria depois, não há, penso eu, não haver, pelo menos até agora, daquilo que recolhi, não há assim um prato típico. Mas o esparregado, que era feito com a sopa, no dia seguinte, num dia comiam a sopa, no dia seguinte aproveitavam e punham farinha de milho para engrossar e dar mais substância e comerem um bocadinho melhor o esparregado com o peixe frito. Evidentemente, aqui na altura do Natal, o que é que se comia no Natal? O que é que os nossos antepassados comiam no Natal? Eu penso que não seria assim há tantos anos como a origem destes comeres, mas um pouco mais tarde começou-se a fazer os velhoses, claro, velhoses feitos ao lume, e tudo isto frito em azeite, porque naquela altura não havia o óleo. Exatamente. Portanto, e na altura do Natal, como eu disse, na altura não havia o bolo rei, nem absolutamente nada. Comia-se, de facto, aquelas coisinhas que estão ali. Sim, e quem tivesse uma galinha para fazer num dia especial, faria, noutras alturas, comeriam estas coisas básicas. E dependendo também do poder das pessoas, do poder que tinham, mas estamos a falar de camponeses e camponesas da zona da Linhaceira. Exatamente. Portanto, não há dúvida nenhuma que eram as comidas que aqui estão apresentadas, que eram que os nossos antepassados comiam, exatamente, porque infelizmente naquela altura o dinheiro não chegava para tudo. Comiam muito mal, e estas pessoas agora novas, se vivessem naquela altura, estavam assim um bocadinho atrapalhadas. Não sabiam o que é que haviam de fazer, com certeza. Sim, senhora. Muito obrigado. Mário, portanto, depois da gastronomia, Mário, o que é que... Vamos continuar com o rancho folclórico da Linhaceira e agora vamos a outro tema que... Mário, acho que foste tu que pediste para ouvir isto. O fado do Chico Bicho. É o que tu gostas, não é? E já apanhaste o bicho? Não apanhei. Já vou buscar aqui. Rancho folclórico da Linhaceira. Fado do Chico Bicho. Não julgue que mais merece. Menina, por ser bonita, não
julga que mais merece. Quanto mais linda é a rosa, mais depressa desvanece. Quanto mais linda é a rosa, mais depressa desvanece. E os moinhos do navão trabalham sem ter motor. E ai, os moinhos do navão trabalham sem ter motor. E eu quero lá levar o pão, só para ver o meu amor. E eu quero lá levar o pão, só para ver o meu amor. Oh, Saloia, dá-me um beijo, que eu te darei um vinteiro. Oh, Saloia, dá-me um beijo, que eu te darei um vinteiro. Os beijos de ti, Saloia, são poucos, mas sabem bem. E os beijos de ti, Saloia, são poucos, mas sabem bem. Oliveira bem podada sempre aparece oliveira. Ai, oliveira bem podada sempre aparece oliveira. E uma mulher bem casada sempre aparece solteira. Ai, uma mulher bem casada sempre aparece solteira. Já morreu o bode mocho, filho da cabra malhada. Já morreu o bode mocho, filho da cabra malhada. Alegra-te, ó cão caroço, que amanhã tens barrigada. E alegra-te, ó cão caroço, que amanhã tens barrigada. O fado do Chico Bicho. Hugo, agora vamos falar sobre os trajes. Ora, os trajes da gente está na roda. O rancho de folclore de Linhaceira tem uma visão particular sobre os trajes. O rancho traja de camponesas e camponeses, uma época compreendida entre 1900 e 1940. O que acontece é que, desde o início, tivemos como ideia tentar transmitir, em pouco tempo, numa apresentação pública, o que seria um baile. O que seria um baile em Linhaceira. Geralmente havia dois tipos de bailes, que eram aqueles bailes muito simples, que eram feitos nos quartéis do rancho, no final do dia de trabalho, e havia o baile que era feito nas casas de fora, em Linhaceira, tanto ao domingo à tarde, e para isso juntavam os linhaceirenses, os nossos avós, para bailar. E logicamente que nesses bailes encontrávamos dois tipos de trajes, basicamente. Eram os que tinham mais dinheiro, mais posses, e os que tinham menos posses. Portanto, então designámos como as pessoas que hoje em dia trajam domingueiro e trajam de semana. É uma ideia que pretende demonstrar que as pessoas, portanto, o rancho não pretende, na sua apresentação, representar trajes de trabalho, portanto, para isso nenhum deles tem as alfaias respectivas de cada traje. Pretendem sim demonstrar a presença das pessoas nos bailes em Linhaceira, em que as pessoas
Quem tinha algum dinheiro usava então, os homens, a fazenda de lampreta, o chapéu de aba larga, o barrete preto e o cotim também, o cotim preto e o cotim castanho. E nas senhoras, então, as fazendas, o algodão, o piqué nas casaquinhas e nas blusas e alguns lenços de seda mais luxuosos. Mas a grande maioria, a Linhaceira era uma terra muito pobre, era essencialmente traje de semana. Um traje de semana que era lavado no sábado, ao final da semana, e depois era levado para o baile. Encontramos então nos homens os cotins, o cotim militar, o cotim cinzento, as camisas de riscado, e nas senhoras a chita e também as gangas, as fazendas mais pobres, e basicamente os trajes é isto: traje de semana, traje de domingo, em que os trajes de domingo seriam um bocadinho então mais aprimorados. Basicamente é isto. Queres pôr aqui alguns exemplos de trajes de... Então, se não se importam, os trajes de domingo, por aqui, que é para as câmaras e os nossos ouvintes lá em casa ver. Estamos aqui a fazer só um compasso de espera para que estas jovens também venham para a fotografia. Como veem, não há muita diferença, portanto, entre os trajes mais abastados, dentro das posses das pessoas então, os trajes domingueiros e os trajes de semana. É isto que temos. Trajes domingueiros, trajes de semana, é assim o trajar do rancho folclórico de Linhaceira, que vai-nos já presentear com outra dança, a Siricoté. Mário, queres dançar Siricoté com o rancho da Linhaceira? Sim, já vi que não, nem estás preparado. Isto é por falta, enfim, de um tintinho que há pouco esqueceste de falar com os nossos amigos, com nossas amigas da gastronomia, porque só apresentaram comida e doces. Eu sei que tu és um bocadinho, enfim, goloso, não é? Mas não falaram nem o azeite, nem o vinho. Não será que não há azeite nem vinho aqui? Acho que sim, acho que sim. Olha, vinho, tenho a certeza. Há ali água, sim. O rio, não é? E também azeitona, também aqui muitas oliveiras. Pronto, é exatamente. Que, como dizia alguém, até de uvas faz vinho, não é? Exatamente. Hugo, vamos então, Siricoté, rancho folclórico de Linhaceira. Ai, já meu amor, não fala, já meu amor. Quer que eu fale? Nem saiu nada, teve um cachorro. Oh, ai, eu falo a quem me fala, eu falo a quem me fala, faça ele assim também. Saricoté, estás a olhar não sei para onde, estás a olhar para a rainha e a rainha para o conde. Oh, ai, toma lá que te dou eu, toma lá que te dou eu, rapariga é uma fortuna. Oh, ai, uma mão cheia de nada e uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Estás a olhar não sei para onde, estás a olhar para a rainha e a rainha para o conde. Saricoté, estás a olhar não sei para onde, estás a olhar para a rainha e a rainha para o conde. Oh, ai, toma lá que te dou eu, toma lá que te dou eu, que eu a ti nada te dou. Oh, ai, só quero que me sejas firme, só quero que me sejas firme, que eu a ti leal sou. Saricoté, estás a olhar não sei para onde, estás a olhar para a rainha e a rainha para o conde. Saricoté, estás a olhar não sei para onde, estás a olhar para a rainha e a rainha para o conde. Saricoté, rancho folclórico da Linhaceira. Hugo, não sei se queres falar muito breve sobre os instrumentos. Falámos sobre os trajes. Sim, podes aproveitar e falar sobre os instrumentos musicais. Os instrumentos tradicionais do rancho folclórico de Linhaceira são basicamente
aqueles que são usados por todos os grupos da nossa região, porque todos eles assentam em recolhas sinceras e fidedignas do folclore da nossa região de Tomar, mas posso dizer que o primeiro instrumento é a voz, não é? A voz que está presente no elemento feminino e no elemento masculino, e em todos eles que dançam e que cantam as modas. Portanto, este é o instrumento com o qual se faziam os bailes e se cantava no campo, e assim nasceram as modas e nasceu esta ideia do canto e da dança tradicional. Depois temos a concertina e o harmónico que estão à nossa direita, portanto, ali em exposição, que servem especificamente para certas apresentações que nós fazemos em que realmente retiramos a parte do acordeão, então usamos o harmónio e a concertina a vermelho, o harmónio a preto. Temos dois acordeões com o seu Prata e o Armindo Lopes. Temos três violas clássicas, não é? Com a Dona Adelaide, com o Carlos Luís e com o Sr. António Pereira, que realmente foi-se embora, porque tinha que se ausentar. Temos com a Dona Lucília o cântaro de medida, que era um instrumento em folha que era usado para fazer a marcação do tempo das modas. Depois o São Manel com os ferrinhos. Depois o João com um instrumento tradicional muito característico desta aldeia e desta região do norte do Ribatejo, ou do Ribatejo Norte, que são as pinhas. Depois o Sr. João Godinho com um dos instrumentos tradicionais mais característicos e mais bonitos do Ribatejo. É um instrumento único no país, só os ribatejanos é que usam este instrumento, que é a castanhola de cana. Castanhola de cana que é apanhada numa maracha, que é um canavial junto ao rio ou junto a um ribeiro, que depois é seca e é então feita daquela maneira para produzir o som semelhante a uma castanhola, ao toque de uma castanhola, e é muito bonito. E penso que não me esqueci de ninguém. E a gaita de beiços, que toco eu. Portanto, esta gaita de beiços também se chamava um piano de cabraliça ou, vulgarmente, uma harmónica. Também era dos instrumentos mais usados nos bailes de linhaceira entre 1900 e 1940. Obrigado, Hugo, pela descrição dos instrumentos musicais do Rancho Folclórico da Linhaceira. E agora vamos ver precisamente um vídeo que fizemos a gravação e que agora vamos lançar para o ar para os nossos ouvintes nos ouvirem e verem. Estamos junto à primeira sede da Casa do Povo da Linhaceira, não é verdade? Sim, nós também já foi noutro local, mas agora durante algum tempo. Estamos junto à primeira sede da Casa do Povo da Linhaceira, não é verdade? Sim, nós também já foi noutro. Mário, agora sim, vamos com o nosso amigo Carlos Luís falar sobre já mudaram, foi? Está bem, vamos falar sobre aqui as camas e as roupas e a pessoa mais indicada, não é, Carlos? Não estás habituado a essas coisas? É evidente que vamos começar aqui por esta ponta, as camas e as suas roupas. Bem, tudo isto são
coisas que temos são recolhas feitas aqui na terra. São peças com a história da nossa gente. Temos aqui as camas que normalmente eram de ferro, poucas eram as camas de madeira, também pela durabilidade que tinham. As roupas de cama eram basicamente o algodão e o linho. Tudo feito à mão, E os colchões? porque os colchões eram de camisas de milho. Ou quem não tinha camisas de milho até a outra palha. Pronto, uma coisa que nós não poderíamos ter aqui, até porque pela conservação desses colchões. Havia quem tivesse coisas bordadas, era tudo feito à mão, porque não eram todas as pessoas que tinham máquina, e então as coisas eram todas cozidas à mão. Aqui está um berço de criança, também nem toda a gente tinha berços, por vezes até uma caixinha dava para guardarem os filhos. Temos aqui 2 quartos e isto já seria uma casa bastante rica, porque com as famílias numerosas que havia na altura, uma cama podia dar para 3 ou 4 pessoas e iam-se mantendo conforme podiam. Ali um lavatório, onde onde faziam a sua higiene. Temos aqui mais um quarto, ali está o célebre penico, neste caso em louça, e esta já tem um bidé, já é um quarto um bocadinho mais rico. A iluminação seria a petróleo ou alguma ainda a azeite, Estamos junto lamparinas de azeite, que neste primeira caso não sede temos aqui da Casa do Povo da Linha Ceira, não temos aqui não é nenhuma, verdade? mas Sim, também também seria de... por exemplo, a casa de banho muitas vezes era na rua. As pessoas, havia muita gente que não tinha casa de banho dentro de casa e a água iam-na buscar muitas vezes bem longe para terem e pouparem para a sua higiene. Depois temos aqui uma sala. Aqui temos uma sala que já tem alguns utensílios de pessoas com mais algum dinheiro. Temos o relógio que está agora neste momento a bater as horas. Não está certo, mas está a funcionar. Pronto, o livro o livro, neste caso, seria a Bíblia para as orações, poderia estar no quarto, mas também poderia estar na sala, onde, por vezes, as pessoas tinham os santos da sua devoção e onde rezavam. Ali está um ferro de brasas. Não havia roupeiros, como agora há, e as roupas eram guardadas nas malas, malas de folha ou malas de madeira também. E a respectiva? Uma braseira, um aquecimento da cozinha ou da lareira não poderia ir até aos outros lados, e então a braseira era transportável. Se alguém estava doente, estava no quarto, a braseira ia para o quarto para aquecer as pessoas. Se não, era na sala, onde passavam horas na conversa, porque não havia outra melhor forma de passarem o tempo. Passavam também ao serão, muito da parte do serão, junto à lareira, a contar histórias e, por vezes, também a rezarem. Sim, as mulheres, os homens iam à vidinha deles e as mulheres ficavam em casa. Aqui temos uma cozinha já com bastantes utensílios, muitos deles originais das pessoas dos antepassados, dos avós e bisavós do povo desta terra. Queremos agradecer também já às pessoas que nos facultaram estes objetos, que isto é uma recolha bastante importante, mas é ainda mais importante porque é a história da gente que aqui vive. Aqui temos a mesa, a comida ficou daquele lado, Exatamente, aqui está a mesa. e aqui temos a mesa,
poderiam ter pratos ou poderiam comer todos ali do mesmo local, Exatamente. de onde era servido, muitas vezes em pratos, outras vezes em panelas, que vinham para a mesa e de onde A comiam. maior parte das vezes era... de Ó Mário, facto, desculpa comida lá. Eu agradecia que chegasse um pouco mais para trás para que os nossos ouvintes tivessem a oportunidade de ver o que vocês estão a falar, senão só se vê as vossas costas. Vai ser assim. Um de cada lado que é melhor. de cada lado. Então agora, evidentemente que passamos aqui à cozinha propriamente dita. Ali temos o lume, onde era feito. Ali temos o lume, onde era feita a comida, porque a comida era toda feita ao lume, por vezes em panelas de barro. Temos aqui um objeto muito singular, que é, isto é um fogareiro que funcionava raspas de madeira. Raspas de madeira. As raspas que eram a serradura e as raspas que vinham da serração e de cortarem a lenha eram aproveitadas. Isto tem aqui um orifício, era posto ali uma cana ou um pau e outro na horizontal. A serradura ou as raspas eram comprimidas e o lume era aceso por baixo e ficava ali a moer, para poderem fazer ali a comida. Exatamente. E tem ali a panela dos 3 pés, das 3 pernas, que eu comi também alguma comida dali, que era feita primeiro, era a sopa e o primeiro prato. Exatamente, a sopa que eles chamavam 3 por 1, que será o nosso almoço. Exatamente, 3 por 1, muito bem. E a cafeteira do café, onde faziam o café que agora chamam o café das velhas, e que antes também chamavam o café da brasa, porque ao fim do café feito colocava-se uma brasinha lá dentro, para depois saborear, e era um café muito bom. E aqui são os tais candeeiros que efetivamente usavam-se naquela altura. Exatamente, o candeeiro é petróleo, este já se partiu com o uso. Exatamente. Mas está ali outro, de outra forma. E agora estão aqui os cestos para levarem para o campo. Este é uma peça original de um senhor ele era surdo-mudo e era carpinteiro. E esta panelinha, este cesto e este prato era o que ele levava com a comida, ou o que a mulher ou a neta por vezes lhe iam levar. São peças originais e ali está também, depois que o Carlos há de mostrar, peças originais também dele, uma pessoa que já faleceu há muitos anos. A neta, neste caso, já é uma pessoa com alguma idade e ela é que nos facultou isto. Depois temos e a alcofa. aqui a alcofa, onde podiam ir ao mercado ou poderiam mesmo levar para a romaria com comida, para poderem fazer os piqueniques. Ainda hoje se usa. Ainda hoje se usa e é muito bonito mesmo. Depois, para finalizar, outra alcofa, outra forma, esta, neste caso, tem aqui os copozinhos, porque numa ia a comida, noutra ia os pratos e os copos para fazerem o piquenique durante a romaria. mas há uma coisa. E agora? Aqui temos ali as pás do forno. Temos aqui as pás do forno. Não temos um forno, temos uma lareira aqui deste lado, mas o forno não temos. E os utensílios que depois já seriam, a maior parte deles, os homens que utilizavam, embora as mulheres com as foices e certos utensílios ainda os utilizassem, porque trabalhavam muitas vezes ao lado do marido, as hortas, as terras. Aqui uma balança e os pesos para quem fosse vender
para mercado, os pesos não, as medidas, sim, as medidas em chapa e as medidas em madeira, as peneiras, a maceira não, este não é a maceira, é o tabuleiro de pôr o pão e, neste caso, maceira não temos ainda aqui. Pronto, e ali estão os regadores e as coisas com que trabalhavam a terra. Exatamente. E vou passar-lhe ao meu colega. Está certo. Obrigado, Mena. Muito obrigado. E agora tenho aqui o Sr. Presidente. Vamos. Mário, mas antes de irmos ao Presidente, vamos a mais uma dança. Também podes dançar. Esta é muito bonita. É o Fadinho das Palmas. Eu sei que tu gostas. De facto, comigo, Sr. Presidente Carlos Luís, vamos aqui na parte dos ofícios. Pode começar, faz favor, a dizer o que é que efetivamente aqui é este conjunto. Então vamos começar aqui pela parte da madeira. Temos aqui 2 serrotes para cortar os troncos. Aqui um é para cortar, podemos explicar aqui mais ou menos, cortar assim a madeira. E temos um outro que é para abrir tábuas, em que a pessoa está uma pessoa por cima. Exatamente. E o outro indivíduo por baixo, e assim abrir as tábuas aos troncos, portanto, em sentido contrário. Temos aqui sim uma machada que também era utilizada pelos resineiros para tirar a resina e para, exatamente, e para tirarem os troncos das árvores. Depois aqui é o resgar a lenha para o lume. Isto é quando os troncos são muito grandes, é utilizada uma cunha, depois com o auxílio da marreta abrem-se os troncos. E depois, vezes, depois com um machado mais pequeno, quando já são mais pequenos, continua-se o resto a fazer as cavacas. A seguir vamos passar para uma das situações que os lincerenses viviam, que era do campo, do azeitona. A azeitona, temos aqui uma exemplificação de uma oliveira, com a sua escada, com o chamado câmbio, que é um instrumento para puxar os ramos, para a pessoa depois poder apanhar a azeitona à mão, com a vara. Temos os serrotes para fazer a limpa da azeitona, os cestos para colher e transportar a azeitona e, por fim, as bilhas, que era o resultado final depois de vir do lagar. Depois, a seguir temos aqui um cortiço, era para conseguir as abelhas, são delas naquele tempo, pronto, a maneira como era feito a colheita do mel, era feitas em cortiços e retirada aqui o mel, através deste género. já tem outros processos? Agora já há outras mais elaboradas, em caixas em madeira, com tudo mais elaborado. Antigamente era conhecido as primeiras formas de realmente conseguir recolher o mel das abelhas. Predominava muito aqui Sim, havia aí várias pessoas que tinham também abelhas em vários sítios.
Agora vamos para a parte do vinho, em que temos uma dorna e uma desengaçadeira. Portanto, um homem ou dois homens, com as mãos, desfaziam as uvas por cima da dorna e depois iria para baixo. Depois seria então metido no respectivo barril, onde fermentava e depois seria consumido. Temos aqui mais um fole, que era para tirar o gás do vinho, para quando o vinho não tivesse a ganhar algum agro, e a tesoura da poda, para podar a respectiva vinha. E ainda falta-nos... Temos aqui também uma máquina que era para curar a vinha, porque as vinhas tinham que ser cuidadas, senão, através do mal, estragavam-se. Nós também tínhamos cá muitos sapateiros. Acontece que, pronto, éramos para ter mais material, mas normalmente está aqui apenas uma amostra de uma forma para tratar e arranjar os sapatos. Algum problema? Agora vamos para a carpintaria. Temos aqui o banco, o respectivo banco de carpinteiro, com as várias ferramentas que fazem parte da carpintaria, desde as limas, o alicate, o escopro, os serrotes, a plaina, isto é um arpua, não é? Uma arpua, várias, temos manuais para fazer os buracos na madeira. Os chamados tratos, sim senhor, como diz aqui o Sr. João. Depois temos aí... Temos as enxós, exatamente. Temos aqui duas enxós, que era para cortar a madeira. Depois? A seguir, temos aqui sim duas amostras, uns serões e mais uma, agora, chamada cangalha, peço desculpa. Exatamente. Portanto, para transportava os utensílios que se pretendia transportar em cima dos burros. Depois temos outro utensílio também? Sim, os serões, tanto os serões como a cangalha, dizem respeito realmente ao transporte através dos animais, que era o que era utilizado naquele tempo. Depois agora temos aqui dois Mercedes. Dois Mercedes. Mercedes. Portanto... Que este demonstra o leiteiro, que havia cá o Sr. José Manuel Melancia, que durante muitos anos sempre o conheci, tinha vacas e andava pelas portas a vender o leite. Esta bilha é genuína, desse tempo, transportou muito leite, e esta era a maior, não consegui mais pequenas, que era transportado o leite nestas grandes e depois era para mais pequenos, para as pessoas poderem andar com elas na mão. Exatamente. Temos então mais uma bicicleta com os serões, que também foi muito utilizado, que era o padeiro. Antigamente o padeiro deslocava-se também de bicicleta com o pão. Os serões eram um bocadinho maiores que estes, claro, vinham até quase ao chão, mas pronto, é mais uma das profissões que existia aqui na Linhaceira. Depois, temos a seguir, aqui... Ora, aqui temos o rio, temos, lembro perfeitamente, até à pedra, também nos ribeiros fazia-se represas em que por vezes também se utilizava aí para lavar a roupa. E temos uma rede de apanhar o peixe, que era uma das fontes naquela altura de alimentação e da sobrevivência das pessoas. E para lavar a roupa para as pessoas de tomarem, era só a ceiceira? Sim. Não era bem aqui a Linhaceira, não? Era mais a ceiceira, sim. Aqui na Linhaceira não tenho grande conhecimento dessa função. Desculpem lá, mas eu vou-me juntar a vocês. Há pouco soube por uma